Leia Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Diz a Bíblia: escreve ao anjo da igreja em Sardes. Assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Conheço tuas obras. Tens fama de estar vivo, mas estás morto. Fica alerta e fortalece o que ainda resta que estava para morrer, porque não tenho achado tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido. Obedece e arrepende-te, pois se não estiveres em alerta, virei como um ladrão, e tu não saberás a que hora virei contra ti. Amém, meus irmãos? Amém. Feche os olhos em nome do Senhor Jesus Cristo. Instrua-nos, Senhor, mais uma vez. Instrua-nos para que sejamos hoje despertados e chamados a tão densa salvação. Permita-nos com que nos aproximemos de Ti, usando pela autoridade máxima a Bíblia Sagrada. Obrigado, em nome do Senhor Jesus. Nós queremos dizer amém. Amém. Meus irmãos, um dos versículos mais esclarecedores da Bíblia está no livro de Apocalipse, capítulo 3. Um dos versículos mais esclarecedores da Bíblia está no livro de Apocalipse, capítulo 3. Nós acabamos de ler agora. Tens nome de estar vivo. Tens fama de estar vivo, mas estás morto. Como é que será possível um homem estar vivo, sendo que ele já está morto? Como é que é possível um homem estar vivo e ao mesmo tempo ele estar morto? Repito, a palavra, o versículo mais esclarecedor de toda a Bíblia, um dos versículos, está no livro do Apocalipse. Hoje aqui nós compreendemos uma realidade a qual muitos de nós estamos aqui e não temos pensado nela. O fato de alguns dentre nós estarem mortos, apesar de aparentemente estarem vivos. Eu preciso hoje me chamar a atenção, pois isso é algo inexplicável. Como é possível um homem pode estar morto, sendo que ele está vivo? Eu preciso chamar-vos a atenção que essas palavras vêm daquele que diz o seguinte: o homem, para ele todos os seus caminhos são puros, mas o Senhor pesa o espírito. Provérbios 16, 2. Essas palavras que são ditas, tens nome de estar vivo, tens fama de estar vivo, mas estás morto, vieram de um Deus que disse que todos os homens, para eles os seus caminhos estão corretos, mas Deus, ele pesa o espírito. Deus, ele olha para o espírito do homem. Deus olha para o espírito que o homem tem. Apesar de que o homem ele viva na terra com seus caminhos aparentemente puros, não é da mesma maneira que Deus vê isso. Não é da mesma forma que Deus vê isso. Por mais que os meus caminhos estejam puros, por mais que meus caminhos para os meus olhos estejam puros e corretos, Bíblia diz, Provérbios 16, 2, Deus, ele pesa o espírito, ele interessa-se com a tua vida espiritual. E eu preciso vos dizer hoje, meus amados irmãos, o que será que pode estar a significar? Deus, um Deus onisciente. Escute-me, um Deus onisciente, um Deus onipresente, ele dizer, estás morto. Ele não está agora, irmãos, eu preciso de fazer entender isso, que significa ser um Deus onisciente. Deus sabe de todas as coisas. Deus é onipresente, Deus está em todos os lugares, mas a boca do Todo-Poderoso, de um Deus onisciente e de um Deus onipresente, ele fala, estás morto. Estás morto. O que pode estar a significar? Significa que de tudo quanto ele criou, ele chama de todas as coisas em existência. Tudo quanto ele pode ter criado até agora, ele considera vivo, ele considera existente. Mas a única coisa que ele pode não estar a considerar como viva, seja a sua pessoa.
Talvez a única coisa que ele considere não viva, não considere sendo a coisa que não se encontra entre os vivos, é a sua. Ele não está a descartar a possibilidade de você possivelmente existir ou ser conhecido por pessoas. Ele só está a dizer que para mim você não existe. Para mim, você simplesmente está morto. Isso é algo literal. É Deus dizendo, olhando para a terra: acaso, pastor, existem na terra homens que estão mortos, mas mesmo assim continuam vivos? A Bíblia diz: tens fama de estar vivo, mas estás morto. Sim, há pessoas que estão vivas. Há pessoas que andam, há pessoas que estão no nosso meio agora, que têm uma aparência de estar vivos, mas para Deus eles estão mortos. Para Deus eles não existem. Para Deus simplesmente eles não podem ser chamados de homens existentes, homens vivos. É o próprio Jeová, o Alfa e o Ômega, que vê o início e o fim, que diz: eu não te conheço, eu não reconheço a tua existência, você está morto para mim. Precisamos de entender que Deus é um ser espiritual. Quando Ele criou o homem, nós já falamos sobre isso aqui. Quando Deus criou os homens, Ele nos criou como seres físicos e seres espirituais. Ele nos criou como seres físicos e seres espirituais. E não só. Segundo a Bíblia, desde Adão, o homem morre. O homem morre. Adão foi o primeiro homem a ouvir sobre a morte, quando foi dito o seguinte: de todas as árvores deste jardim poderás comer, mas no dia em que comeres da árvore do conhecimento do bem e do mal, de certo que morrerás. A morte a qual Deus estava falando ali naquele lugar era uma morte dupla. Não só era uma morte física, mas era uma morte espiritual. Adão estava sendo convocado, estava sendo dito o seguinte: no dia em que você for a tocar nisso, você morre. Tanto fisicamente você vai morrer, mas especificamente, espiritualmente, você morre. Você passa a ser um homem morto para mim. E os impactos da morte que Adão teve espiritualmente são nítidos. Ele começou a desenvolver medo. Ele começou a desenvolver acusações. E eu preciso vos dizer isso, meus amados irmãos. É no nosso ser espiritual aonde nascem os desígnios do ser humano. Aonde você projeta a forma que vai viver. O nosso corpo físico é apenas um instrumento usado para satisfazer o que o teu espírito te pede. Teu corpo apenas é um instrumento usado. Mas aonde nascem os desígnios da pessoa é no ser espiritual da pessoa. E Deus estava a dizer que espiritualmente Adão começou a perder, começou a não responder mais aos estímulos espirituais que Deus trazia para ele. Adão não mais conseguia tornar-se um homem vivo. Ele não mais conseguia resistir à presença do Criador. Ele não mais conseguia ouvir a voz do Criador, porque para Deus ele estava morto. Para Deus ele era um homem considerado morto. Ele não mais podia ser considerado um homem que está vivo. E eu quero hoje chamar a atenção a essa igreja em Sardes. Jesus está a chamar a igreja de morta. Século I depois de Cristo, Jesus Cristo chamou uma igreja de morta. E quanto a nós, 2000 anos depois de Cristo, acaso Jesus... Atenção, Sardes teve o privilégio de conhecer o apóstolo João, que andou propriamente com Jesus Cristo. E mesmo assim, Jesus Cristo disse para eles: porquanto as tuas obras não têm sido perfeitas diante do meu Deus, tens fama de estar vivo, mas estás morto. 2000 anos estamos aqui hoje em uma igreja. Acaso Jesus, quando olha para a nossa igreja, não poderá dizer o mesmo, até pior do que ele disse à igreja em Sardes, que foi ensinada por grandes apóstolos. O apóstolo João ensinou aquela igreja. Os apóstolos passaram de lá. Paulo passava daquelas igrejas quando esteve em vida e chamou-a de morta. E hoje estamos a olhar para a nossa igreja 2000 anos depois de Cristo. Jesus não nos chama hoje a uma reflexão, meus amados irmãos, e que existe dentre nós pessoas que têm nome de estarem vivos, mas se encontram mortos espiritualmente. A morte, a segunda morte deles já aconteceu. A segunda morte a qual lhes aguarda, que é espiritual, é como se já agora aconteceu. Jesus Cristo disse: as tuas obras, ele falava de obras para Sardes, as tuas obras não são perfeitas diante de mim. E hoje agora não estamos falando com uma igreja em que não são obras apenas que caracterizam, são as intenções.
Quantas são as pessoas que Jesus Cristo pode considerar hoje que se encontram mortas, não só por causa das tuas obras, possivelmente o teu coração é um turbilhão possivelmente de mundo. Olha o que o Senhor Jesus Cristo disse para os fariseus. Ele disse o seguinte: assim sois vós, por fora pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de maldade. Para diante dos homens, todo que vos olha, vocês estão vivos. O homem o chama como um homem vivo. O homem o considera como vivo. Parecem justos, parecerem homens que vivem, que andam, possivelmente, mas por dentro, Jesus Cristo disse, estás cheio de hipocrisia e de maldade, estás mortos. Se encontram mortos espiritualmente. E eu hoje preciso, meus amados irmãos, dizer-vos uma coisa. A morte espiritual é a pior morte que um homem pode ter. A morte física, possivelmente, é aquela que aguarda todo ser humano. Ninguém escapará dela. Todo ser humano passará pela morte física. Mas a morte espiritual, meus amados irmãos, é a pior morte que um ser humano pode vir a passar enquanto em vida. Escute-me bem. Os pais da igreja usaram a palavra morte espiritual para descrever o estágio mais baixo da condição do ser humano. A condição que o homem se encontra afastado de Deus. O homem se encontra afastado de Deus mesmo estando vivo. Ele vive em uma distância espiritual do Criador. O homem, quando está morto espiritualmente, ele anda, mas do ponto de vista espiritual, ele anda afastado de Deus. Não só, eles não mais respondem aos estímulos espirituais. Eles não mais podem ouvir Deus falar. Eles não mais podem ser sensíveis ou até ser chamados ao arrependimento. Por quê? Eles estão mortos. Eles estão mortos. Eles não mais podem ser chamados como homens que podem ter numa reconciliação. É por isso que hoje em dia você encontra muitos homens, que mesmo que você pregue a palavra para eles, mesmo que traga palavras de exortação para eles, eles não respondem mais aos estímulos espirituais. Mesmo que você traga repreensões na igreja, mesmo que você o chame, sente com ele e o instrua como é que ele deve viver, tudo que você falou sobre Deus não teve nenhum impacto sobre aquela pessoa, porque ela está morta espiritualmente. Eu preciso vos dizer uma coisa. Eu fico feliz quando eu vejo alguém que ainda fica triste quando sabe que não está a obedecer a Deus. Eu fico feliz. Eu fico feliz quando eu olho um povo que quando não obedece taxativamente a Deus, ela vai até Deus, ela vai inclusive até o pastor e derrama lágrimas dizendo: Senhor, eu estou sofrendo por não conseguir obedecer. Do que uma geração que quando comete erros, não sente nem sequer um pouco de peso no seu coração. Eles alegram-se, mesmo sabendo que estão a desobedecer a Deus, porque eles estão mortos. Todo homem que alegra-se vive tranquilo, mesmo sabendo que não está a obedecer a Deus, ele está morto. Ele já se encontra morto, Deus o considera como morto. O estágio que o homem é demonstrado, é dito como o estágio mais precário do homem, é quando ele é dito: você está morto espiritualmente. Não só, nesse estágio, o homem permanece obscurecido no entendimento, separado da vida de Deus por causa da ignorância e por causa da dureza do seu coração. Efésios 4:18. Quando o homem está morto espiritualmente, o seu entendimento está obscurecido. Ele não pode usar a mente dela. Ele não pode usar, inclusive, o coração dela. Há uma dureza. Ele não responde a nada, porque ele se encontra num estágio que não pode ser chamado. E como nós sabemos, meus irmãos, os mortos não podem exercer obra alguma. Os mortos não podem amar. Os mortos não sentem inveja. Os mortos, como a Bíblia diz, eles não sabem de nada, porque tudo que eles têm desapareceu. Eclesiastes capítulo 9, versículo 6. Não há mortos no nosso meio que agora já não sentem mais amor. Eles não sentem nada, não exercem nenhuma obra. O morto não pratica mais nenhuma obra que Deus ordena praticar. Ele está morto. O morto não pode amar. O morto não pode ter zelo. O morto não pode ser submisso ou obediente ao seu pai, à sua mãe ou ao seu marido. Ele está morto. O morto não ouve. Já viram o morto a ouvir?
Quando um moribundo cai na nossa frente agora, por mais que chutemos ele, gritemos com ele, ordenemos ele, levanta, 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 faça aquilo, faça colar, ele não fará nada. Esse possivelmente é o estado de muita gente hoje em dia. Elas ouvem, mas é o que eu estou a dizer, ouvem para nós, mas não há nenhuma reação no corpo deles. Eles não respondem às nossas palavras. Deus quando fala, o homem não mais responde. Deus quando fala, o homem não mais se arrepende, porque ele está morto, ele não vai poder acordar. O morto não sabe de nada. Chamemos os melhores para virem falar com o morto não vai responder. Chamemos os melhores pastores, os melhores evangelistas, até um anjo, até um profeta do passado, para vir conversar com os mortos não vão ouvir. Porque eles estão mortos. Essa era a condição da igreja em Sardes. A igreja em Sardes se encontrava moribunda. Ela se encontrava, possivelmente o pregador que podia estar com a sua pregação obsoleta, podia ter estado agora com a sua pregação muito segmentária, uma pregação muito fria. E o povo não mais reagia aos estímulos da palavra de Deus. Eles não mais ouviam o chamado de Deus parecia estar silenciado naqueles dias, mas não, porque o chamado de Deus foi silenciado. Há mortos na nossa geração. Há mortos. Os mortos não ouvem. Vocês podem me perguntar, mas pastor, como? Quer dizer que eu posso estar morto? Sim, diz a Bíblia uma coisa mesmo, mas escutem, está escrito. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo nossos próprios desejos e pensamentos. O homem está morto. Paulo chega a dizer o seguinte no livro de Efésios 2. Ele diz que nós estávamos mortos quando vivíamos ainda no pecado, quando vivíamos ainda na transgressão. Se ele está a dizer que estava morto quando ele vivia no pecado, na transgressão, quer dizer que todo homem que está diante de nós hoje, vivendo no pecado, vivendo na transgressão, andando sobre o curso, sobre a ordem mundial do espírito que agora opera no filho da desobediência. Se existe um homem que vive satisfazendo seus desejos diante de Deus, esse homem está morto. Quando eu vivo em pecado, quando essa é a minha condição, eu estou morto. Não só, deixa eu vos chocar melhor. O apóstolo Paulo chegou a dizer o seguinte: o que só busca prazeres, embora esteja vivo, na verdade está morto. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 6. O que busca os seus próprios prazeres, embora pareça estar viva, está morto. Ele se encontra morto, ele se encontra afastado do Criador. Eu gostaria de perguntar hoje, para nós estamos aqui nessa manhã, mortos, é o meu tema. Não existem homens e mulheres mortos nos nossos dias hoje que ainda se encontram possivelmente deitados sobre os seus próprios prazeres, deitados sobre a concupiscência das suas próprias mentes, seus pensamentos. Irmão, você não precisa simplesmente de esperar a morte ou a cova física ou esperar ir ao inferno para saber que você está morto espiritualmente. É simples. Além de você estar a viver sobre o pecado, além de você estar a viver sobre um entendimento obscurecido, olha para a tua vida, ela não responde aos chamados e aos estímulos de Deus. Você ouve os estímulos do Criador? Quando Ele nos repreende, quando Ele fala conosco, você consegue responder a isso positivamente? Nós conseguimos responder a isso? Não esperemos ir agora ao inferno para sabermos que estamos mortos. Paulo está dizendo agora que essa condição é perceptível enquanto estamos vivos. O homem, ele se encontra afastado de Deus. E não só mortos, meus amados irmãos. Não temos prazer no bem. Um homem morto não ama o bem. Um homem morto não ama a união e a comunhão entre os irmãos. Eu vou fundo. Mortos não somos, ou seja, somos incapazes de amar. Não conseguimos perdoar. Não temos o céu. Somos sem afeição natural. Somos cruéis e inimigos do bem. Mortos.
Quantos homens estão mortos? O morto não pode emitir nada de dentro dele para fora. Nem tampouco receber, ele não recebe. Mortos, nós não conseguimos mais. Há pessoas que estão no nosso meio que não conseguem nem abrir o seu coração quando estão em oração. Eles estão mortos. Eles não conseguem abrir os seus corações. Você possivelmente está a vir aqui à igreja, está a levantar as mãos, está a orar, meio que não está isso a surtir efeitos. Meio que teu coração se encontra todo ele trancado. Você só sai cada vez mais perdido, cada vez mais confuso. Depois dos cultos, há algo acontecendo consigo. Há um estado morto em si. Os moribundos não podem falar. Os moribundos não podem responder às nossas questões. Não podem responder. Deus, de forma bastante repetitiva, meus amados irmãos, fala sobre o homem estar inclinado a praticar o mal. Por que o homem não é inclinado a praticar o bem? É inclinado a praticar o mal. Por quê? Por que o homem não consegue? Vocês percebem? Há pessoas que no coração deles, a natureza deles, de fato, não lhes permite eles amar. Eles odeiam a união. Eles odeiam. Eles não amam essas coisas. Tudo que se chama, tem nome de bem, para eles ridicularizam tal coisa. Eu já vi, inclusive, irmãos cristãos, e quando vê pessoas unidas, que vê pessoas andarem bem, por causa da morte que está dentro dele, ele odeia aquilo. Ele odeia realmente ver pessoas daquela forma. Ele está obscurecido no entendimento. Há um grande chamado nessa manhã, meus irmãos, a qual está vindo sobre esse púlpito. Há mortos andando sobre a terra, apesar de parecerem estar vivos. Amém, meus irmãos? Há mortos que estão vivendo sobre a face da terra, embora eles pareçam vivos. Algo mais, meus amados irmãos, morto. Deus disse o seguinte, através da boca do apóstolo Paulo: o homem morto não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois lhes são absurdas e nem pode compreendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. O homem morto não pode entender as coisas de Deus, porque para Deus ele se encontra morto. Ele pode estar vivo para o homem, ele pode estar vivo para os prazeres, ele pode estar vivo inclusive para os negócios do mundo. Mas Deus, quando olha do céu, ele diz: olha, eu simplesmente não vejo este homem como sendo vivo. Você se sente vivo diante dos olhos de Deus, não respondendo aos estímulos do Criador? Considera-se vivo, mesmo sabendo que não responde aos estímulos que Deus traz sobre ti. Você não consegue responder a nada. Nós somos incapazes de fazer o bem. Quando um homem, a sua mente, propriamente a sua mente, ela produz o que é mal. A morte, um homem morto, ele produz um mau cheiro. Não é verdade, meus irmãos? É ou não é verdade? Ele produz um mau cheiro dentro dele. Por quê? É tudo concentrado da pessoa. Ele não recebe nenhum ar, não recebe nenhum ar. Ele não tira nenhum ar, não recebe nenhum ar. Ele contrai-se com o mesmo ar dentro. E o íntimo dele começa a borbulhar, começa a produzir bichos, começa a produzir possivelmente vermes dentro dele. O que ele tira, se um homem for abrir a boca dele, o que vai acontecer é que sairá um mau hálito dele. Nós vemos muitos homens que não têm a sua boca, é como se fosse a boca do morto. Eles não tiram coisa sã, da sua boca. É algo realmente nojento de ver, de ouvir, porque eles estão mortos. Tente abrir os olhos de um morto, verá que ele vai ficar obcecado a olhar para um lugar, mas ele não está a ver nada, ele é um cego. Nós estamos agora proclamando a morte espiritual que existe atualmente mesmo dentro da igreja. Há homens mortos. E nessa igreja, possivelmente, já me ouviram falar: se eu não sou capacitado a responder ao chamado e à palavra de Deus, não importa se eu tenho que dons, qual poderoso sejam os dons que eu tenho, eu estou morto. Eu não me encontro vivo, eu sou um homem morto. Na Bíblia, meus irmãos, nós encontramos homens que, como o pai do filho pródigo disse: porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida. Quando nós não estamos na casa do pai, quando um homem não está mais sobre os ensinamentos e quando ele não está mais sobre a tutela e sobre a orientação do seu pai, do seu Deus, neste caso, Deus o chama, o considera como um homem morto.
Para Deus, ele disse, possivelmente ele morreu para mim. A não ser que ele volte a obedecer-me, a não ser que ele volte a ouvir a minha palavra e volte a colocar em prática, para mim ele está morto. Desde o dia em que eu abandono a Deus, desde o dia em que eu paro de obedecer ao que Deus me orientou a fazer, para Deus morri naquele instante. Amém, meus irmãos? Eu quero ter para vocês algo que me arrepiou quando eu li. Escute bem o que a Bíblia, do que eu vou ler para vocês. Diz a Bíblia: mas Samuel disse, por acaso o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios quanto em que obedeça a sua voz? Obedecer é melhor do que oferecer sacrifícios, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebelião é como um pecado de adivinhação. Ser rebelde é como um pecado de adivinhação, e a obstinação como a maldade da idolatria. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou como rei. Vou saltar. Versículo 26 diz: mas Samuel disse a Saul, não voltarei contigo, porque rejeitaste a palavra do Senhor, ele te rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-lhe na barra da capa e esta se rasgou. Então Samuel disse a Saul: hoje o Senhor rasgou de ti o reino de Israel e deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Esse homem, eu acredito que a coisa que ele precisava de ouvir na vida dele não era apenas que ele já não era mais rei, Saul. Ele só precisava de saber que Deus havia já lhe considerado como morto. Deus não mais quis tratar o nome Saul daqui por diante. Não toca mais nesse nome. Ele não quer mais tocar nesse nome, Saul. É abominação diante da presença dele. Ele não quer mais ouvir nada sobre ele. Por mais que aquele homem fosse diante do Criador, e ele foi, de fato, diante do Criador e tentou orar, simplesmente já não dava para dar a resposta a ele, porque ele está morto, não se responde ao morto. Saul não precisava de saber que já não sou mais rei a partir de hoje. Só o fato, vejam só como é que isso é realmente arrepiante, meus irmãos. Na tentativa de ele querer se arrepender, ele pega na barra da roupa, da capa de Samuel, ele rasga. Aquilo era uma representação de que você está morto para mim. Você já não é mais nada diante da minha pessoa a partir de hoje. Os estímulos que haviam em ti antes, jovem Saul, você era muito obediente a mim, mas você está vendo como está agora. Você, quando eu te orientava para fazer algo, você ia executava a coisa conforme eu te orientava. Mas você está vendo agora o que está a fazer? Você agora é um rebelde. Você é um rebelde para mim agora. Eu te considero como um rebelde. E a rebeldia, Deus diz que é como fosse adivinhação. E ele era um obstinado. Um homem que agora o coração dele já era guiado pela obstinação, pela riqueza, pelo poder. Deus diz que isso para mim é idolatria. Eu receio que haja pessoas no nosso meio que possivelmente talvez não estejam preparados para ouvir isso, talvez dentro das nossas igrejas, pastor, estamos chamados de mortos. Se você está nessas condições, a Bíblia está a dizer que nós estamos mortos. Se essa é a nossa condição, a Bíblia nos diz que é nossa real condição. O que está nos a matar, meus amados irmãos, espiritualmente? O que está nos a matar? O que está a fazer com que os homens não consigam mais ser vivos? Deus os considere vivos, obedientes. O que está a matar-lhes? O que está a matar? Será que você está vivo para Deus? É a questão que eu faço agora. Sabe que a igreja de Sardes parou, ela tinha obras que não eram perfeitas. Não que ela não praticava nada. As obras delas não eram mais perfeitas. Para dizer que eles faziam, mas já não eram mais perfeitas. Deus disse, já morreram para mim. Paulo diz o seguinte: atitudes inúteis conduzem à morte. Livro de Hebreus 6:1. Ele disse mais: existe uma consciência de comportamentos que conduzem à morte. Hebreus 9:14. Existe uma consciência de comportamentos que levam o homem a morrer. Deus o considera como se fosse morto para ele. Neste exato momento,
Deus está a trazer um reverbero através desse homem que está falando agora convosco. Eu acredito que você não devia hoje temer mais a tua morte física, porque a tua morte espiritual é a mais assustadora, é a mais tenebrosa. A consciência que nos está a levar agora à morte, muita gente está sendo levada à morte, cada atitudes inúteis. Tuas atitudes estão a te levar você a perder, estão a te levar você, inclusive, a morrer espiritualmente a afeição que Deus tinha com a sua pessoa. Não que Deus para de te amar, nada disso, mas simplesmente você morreu. Amém, meus irmãos? Nesse instante, eu acredito que estamos agora a querer quebrar algo. Vir à igreja, achar que basta Deus me ver, basta eu estar na igreja. Você está a ouvir nessa manhã que você pode estar aqui agora, mas estar morto. Você está a me ouvir agora, nesse exato momento. Você pode estar aqui a participar deste culto, a orar, mas Deus no céu não sabe nada a teu respeito. Está aqui alguém que não está disposto a querer te enganar. Está aqui alguém que está disposto a querer te chamar a consciência. Você é um homem sem afeição natural. Você é um homem que não ama. Você é um homem que é presunçoso, orgulhoso. Você é uma mulher realmente obstinada, rebelde. Você está morto. Espiritualmente, o teu espírito não responde mais ao chamado do Criador. Pastor, eu vejo muitos dentro da igreja, por vezes me dizem, pastor, por que nós não chamamos atenção tanto de fulano? Eu digo, irmão, eu acredito que eu estou agora a ter que assumir uma posição de querer ressuscitar esses homens, porque agora não posso mais estar a lidar com conselhos. Eu tenho que pregar a mortos, eu tenho que ressuscitá-los, mas primeiro eles devem entender que estão mortos, para que eles me entendam e ressuscitem. Mas pastor, nós não conseguimos orar. Os mortos não fazem obra alguma, é por isso que eu não consigo orar, irmão. Eu, pastor, não consigo, eu não estou conseguindo entender nem a Bíblia. Eu não consigo vir à igreja com aquela consistência. Eu não sou obediente de forma consistente e constante. É facto. Os mortos não podem fazer nada disso. Nós estamos mortos. Amém, meus irmãos? Quero agora vos dizer algo. O apóstolo Tiago nos descreve como é que a morte chega para o homem quando está vivo. Ele diz o seguinte: cada um é tentado quando atraído e seduzido pelo seu próprio desejo. Então o desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, após se consumar, gera morte. Tiago capítulo 1, versículo 14 a versículo 15. O homem é atraído pelo seu desejo. O que me deixou cair? O que está me tornando um homem morto agora, pastor? Teu desejo. Teu desejo fez com que desse fruto, desse luz a um pecado. E o pecado, por sua vez, quando você envolveu-se com o pecado, quando você envolveu-se com aquilo que é mortal, que é o pecado, segundo Efésios capítulo 2, que é como eu citei no início, quando você se mete com o pecado ele tem a tarefa de gerar a morte em nós. Amados irmãos, há homens morrendo por causa do pecado no nosso meio. Há homens morrendo por causa das suas consciências. Há homens morrendo por causa da sua rebeldia. Há homens morrendo por causa da sua desobediência. Escute-me agora o que eu vou vos dizer. Como é que essa morte acontece, pastor? Ponto número 1. A nossa morte, em primeiro lugar, segundo a Bíblia, ela surge por causa da queda de Adão. Chama-se queda, o motivo da nossa queda, da nossa morte, biblicamente. Quando Adão caiu, um homem pecou, todos os homens pecaram e todos os homens morreram. Segundo motivo, quando o homem, depois de ter tomado a consciência de ser grande, de ser vivo, a desobediência desse homem o matam. A desobediência o matam. É a razão para a qual que você não pode estranhar o marido na sua casa, quando tua esposa ela começa a não te dar mais amor, ela não te respeita. Marido, esposa, você olha teu marido, meu marido em casa, possivelmente para os filhos ele não tem nenhum amor, ele não tem nenhuma afeição natural, ele é um homem possivelmente muito arrogante, muito frio, muito duro. Estou te dando resposta, está morto esse homem, está morta essa mulher. Amém? Está morto. Pastor, ele não consegue, o meu marido, minha esposa, ele não consegue me dar absolutamente nada que tem a ver com afeição. Algo que tem a ver com algo que não consegue se ver.
Ele não consegue dar. Ele está morto. Hoje, eu não estou proclamando um engano na nossa geração, na nossa comunidade. Estou hoje trazendo para vocês que há uma necessidade de sermos despertados da morte. Há uma necessidade de despertarmos da morte a qual nos encontramos agora. Vamos lá mudar as definições, meus irmãos. Vamos lá quebrar os tabus aqui. Eu venho à igreja, Deus me conhece. Aqui na terra tem como saber que Deus te conhece ou não, se está vivo ou não. Tem como saber, vamos lá quebrar os tabus aqui. Se você adequa-se, está agora naquilo que foi falado aqui nesse lugar, você está morto. Os prazeres, quem busca os prazeres, embora pareça estar vivo, está morto. Eu estou chamando agora a algo que a terra está perdendo cada vez mais. Sabem, meu maior indicador nos últimos dias sobre se a igreja, se um cristão está bem espiritualmente ou não, eu estou a reparar o nível de como é que o seu coração funciona. O que dizemos que tem a ver com o sentimentalismo, entre aspas. Quer dizer, o que nós conseguimos dar por intenções, o que nós conseguimos dar por aquilo que sai de dentro do nosso ser. Você consegue amar? Você ama, odeia o mal? Esse é o meu maior indicador. Você é rude? Você é arrogante? Eu não preciso de mais ter provas. É o meu maior indicador. Você não está bem espiritualmente. Está morto. É como se diz, estar bem espiritualmente. Tem a ver com coisas espirituais. Amém? Tem a ver com coisas... Não entendi. Tem a ver com coisas espirituais. Não tem a ver com o teu corpo físico. O que é espiritual? Tua mente. O que é espiritual? Teu coração. Tuas palavras são espirituais. As suas intenções são espirituais. Aquilo que move a tua sede é espiritual. E se tudo isso está em problema, você está morto espiritualmente. Nós hoje precisamos de voltar a uma consciência. Deus está tendo graves dificuldades. Alguns têm orado. Deus, por que o Senhor não fala comigo? Com mortos. Deus, por que o Senhor não me responde? Com mortos. Precisamos hoje, meus irmãos, ser despertados da morte que nós estamos. A morte espiritual pode ser vencida. Eu não quero hoje trazer a resposta daquela questão que vocês trazem muito. Como é que eu posso... se eu estou morto agora, como é que eu posso viver espiritualmente? Eu não quero responder essa questão de como, para de seguida eu alistar aqui todas as línguas, toda aquela lista enorme de passos para poder se viver espiritualmente. Não, eu não quero fazer isso. Eu, como homem, preciso de um homem com autoridade sobre a morte para ressuscitar os mortos. E esse homem é Jesus Cristo. Amém? Eu só preciso de um homem que tenha a capacidade para ressuscitar mortos, Jesus Cristo. E eu, como pregador, preciso hoje de duas coisas para ressuscitar os mortos que estão no nosso meio. Duas coisas. Conselho da palavra, eu preciso do Espírito. A mesma coisa que Deus deu a Ezequiel. Duas coisas. Eu só preciso da palavra e do Espírito. Você não pode hoje me dizer que não está ouvindo algo que te dá resposta ao porquê que você não vem muito à igreja agora. Você não pode me dizer que, pastor, não estás a me responder porque que hoje eu estou fraca até hoje espiritualmente, não consigo ler a Bíblia até hoje. Não me diga que você não está a me ouvir agora que eu estou a te dar a resposta. Você não pode agora me dizer porque não tem mais estímulo, não tem mais sede para as coisas de Deus. Quando alguém morre espiritualmente, as coisas de Deus já não tem mais valor para ele. Já não tem mais valor. Vir à igreja, se você já está morto, não faz diferença se você vem ou não vem. Isso para ti não tem nenhum preço, não tem nenhum valor para a sua pessoa. Antes, quando estávamos vivos espiritualmente, era aqui onde nós sempre vínhamos. Era a igreja. Era a Bíblia que nós sempre líamos e corríamos para poder ter sede a ler. Olha agora. Olha agora. Não é mais nada disso. Já acabou. Já não há mais estímulos. Ficou capa. Esses nossos jovens, possivelmente, eles estão mortos já há muito tempo por causa dos pecados que eles vivem nele.
Eles já estão mortos e eles precisam de ser ressuscitados. E nessa manhã, eu quero poder terminar dizendo, eu só preciso de um homem que tenha autoridade sobre a morte. E eu, como pregador, peço a Deus duas grandezas. Senhor, peço em Ti duas grandezas nesse momento. Palavra, Espírito. A mesma coisa que o Senhor deu a Ezequiel para ressuscitar mortos. Palavra e Espírito. Aqui está a palavra. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Amém? Essa é a palavra. Estou usando agora a palavra. Estou agora chamando. Levanta-te, ó tu que dormes. Tu que estás dentre os mortos. Eu estou agora chamando. Eu estou agora dizendo com minhas próprias palavras, meus amados irmãos. Você que já não mais tem amor por Deus. Você que já não tem mais nada, não sente nada. Você simplesmente não tem nenhuma afeição, nenhum estímulo é respondido de Deus agora em ti. Eu estou seco, pastor. Eu estou morto. Eu não produzo mais nenhum propósito. Eu não produzo mais nenhum nada. Não tenho mais determinação na minha casa. Não mais nada a se produzir de novo. Estou recitando agora a palavra para poder, que eu pedi a Deus nesse dia. Desperta! Estou falando com teu espírito. Desperta, ó tu que dorme. Levanta dentre os mortos. Levanta dentre os mortos. E Cristo resplandecerá sobre a sua pessoa. Efésios 5:14. Estou agora chamando. Agora é convosco. Amém, meus irmãos? Eu estou chamando agora. Você que está aqui nesse lugar que diz, pastor, eu me encontro morto. Graças a Deus tenho sensibilidade para poder entender isso. Eu estou ouvindo a palavra que me diz, desperta, ó tu que dormes, eu estou dormindo. Levanta dentre os mortos. Eu estou morto. Vem aqui à frente. Agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos, fique de pé onde você está. Vem aqui à frente. Em nome do Senhor Jesus Cristo.